Então, hoje nós vamos para a nossa aula 3 de UTI. Pois é, essas aulas foram curtinhas, né? E UTI a gente tem muita coisa para falar. Então, a aula de hoje eu vou finalizar e eu vou estar dando uma pincelada sobre alguns principais catéteres que o paciente usa em UTI, tá? Porque todo paciente grave precisa ser muito bem monitorizado. Então, não é muitas vezes apenas aquela simples monitorização que a gente faz com o monitor cardíaco, né? Que a gente coloca os eletrodos do paciente, verifica a pressão. Mas muitas vezes não é só isso. O paciente ele precisa ser monitorizado de forma mais invasiva. Então, às vezes, ele usa diversos catéteres, tá? Além da intubação, tá? Vou estar falando também das drogas vasoativas que o paciente usa, certo? A depender da gravidade dele e do diagnóstico, né? O que levou esse paciente à UTI. Então, a depender da gravidade dele, tá? O médico vai decidir passar alguns catéteres, vai definir, instalar algumas drogas e eu vou dando nessa aula uma pincelada sobre cada tipo de alguns os principais tipos, né, de catéteres e monitorização que a gente faz com o paciente UTI, tá? Vai ser uma pincelada mesmo, não tem como falar sobre todas profundamente, mas para vocês terem um conhecimento e compreender, né, de uma forma geral, o porquê o uso daquele catéter, certo? E os cuidados de enfermagem que necessita ter com os pacientes com o uso daquele catéter, certo? Principalmente como vocês podem dar banho nos pacientes, né? Porque dar banho em paciente de UTI requer muito cuidado, porque exatamente ele vai estar em uso de muitas coisas, certo? Então, monitorização do paciente UTI. Todo paciente internado em uma unidade de terapia intensiva é considerado um paciente grave ou com risco de gravidade. Ou ele está ali porque ele já está grave, sendo que eu falei na primeira aula. Ele está grave, porém, ele tem uma grande chance de se recuperar, senão ele não estaria na UTI. Porque se o paciente não tem chance de se recuperar, ele não interna na UTI, tá ok? Paciente terminal não interna. Então, ou ele está grave, ou ele tem o potencial de agravar, certo? Porque realizou uma cirurgia, porque ele está com alguma instabilidade hemodinâmica, ele está com algum risco grave. Por isso que ele está ali sendo monitorado 24 horas, tá? Portanto, precisa ficar monitorado 24 horas e com uma equipe especializada. Dependendo do diagnóstico do paciente ou das intercorrências que ele possa apresentar, que às vezes ele chega com diagnóstico e pode desenvolver para outro diagnóstico, tá? Por exemplo, o paciente chega com um infarto agudo do miocárdio, internou porque teve um infarto. E aí entubou. Se entubou, tem o risco de desenvolver infecção respiratória, tá? Passou sonda, tem risco de ter infecção urinária. E aí o paciente ele pode agravar de outras formas, certo? Então, às vezes, também outra coisa, o paciente internou por infarto, vai usar drogas vasoativas. Às vezes ele pode piorar com essas drogas vasoativas, porque essas drogas vasoativas podem complicar a função renal dele. Então, assim, são pacientes que podem agravar, além do diagnóstico que levou ele à UTI, tá? Então, será iniciada a utilização de catéteres, né, esses pacientes graves, para mais medidas invasivas, como a pressão venosa central, a pressão intracraniana, pressão arterial invasiva, dentre outras, além da realização de desfibrilação e uso de drogas vasoativas e sedativos. Então, em UTI, a gente tem diversas
é, mecanismos de se tratar o paciente, tá? Mecanismos muitas vezes invasivos. Então, é por isso que requer muito cuidado e precisa ser uma equipe especializada, porque uma pessoa que só trabalhou em enfermaria não vai saber trabalhar em UTI. UTI é outro mundo, vamos dizer assim. Bem diferente de uma enfermaria, bem diferente de um centro cirúrgico, né? Bem diferente de uma emergência. É uma unidade fechada e especializada, né? Por conta de vários procedimentos que são realizados lá, drogas, é tudo lá diferenciado. Então a equipe precisa ser diferenciada, necessita ser uma equipe especializada, tá? Quem nunca trabalhou em UTI e for trabalhar na UTI não pode ficar logo assim na linha de frente, não. Tem que acompanhar, tá? Quem já está ativo, quem já tem experiência e ir aprendendo aos poucos, tá? Mesmo quem faz uma pós-graduação em UTI, não pode chegar e ficar logo na linha de frente, porque um risco, um erro ali tem um risco muito grande. Então, o serviço em UTI tem que ser uma coisa que tem que começar aos poucos, certo? Para que a pessoa vai pegando segurança e vai pegando conhecimentos, porque são muitos conhecimentos. E assim, a gente ainda tem as especialidades de UTI, porque a gente tem a UTI cardiológica, tem uma UTI geral, a gente tem UTI neonatal, tá? E aí, às vezes, uma UTI cardiológica é bem diferente de uma UTI geral, de uma UTI neo, tá? Então ainda tem isso, certo? Alguns procedimentos vocês não vão encontrar na UTI neo ou na UTI cardiológica, certo? Então, a depender da UTI, vocês vão utilizar alguns procedimentos e outros não. Por exemplo, eu trabalhei em UTI geral, tá? Na UTI geral, como não era uma UTI cardiológica, eu não trabalhei com o BIA, que é o balão intraórtico, tá? Eu tenho conhecimento do BIA, mas eu nunca trabalhei com o BIA, que é o balão intraórtico, mas trabalhei com os outros catéteres que a gente vai estar falando aqui, certo? Então, a UTI, ela ainda se diferencia entre si a depender da especialidade. Então, um desfibrilador, lembra que eu falei, né, na aula passada sobre desfibrilador, que o desfibrilador é um aparelho que a gente não encontra só em UTI, tá? Ele faz parte do carro de emergência. Então, muitas vezes a gente vai encontrar esse desfibrilador nas enfermarias, sempre em cima do carro de emergência, nas enfermarias, na emergência também, dentro do centro cirúrgico, tá? Mas ele é muito mais utilizado em UTI, por conta da instabilidade hemodinâmica cardíaca dos pacientes, certo? Então, o desfibrilador cardioversor é um aparelho utilizado para reverter algumas arritmias cardíacas. Na UTI, sua utilização segue um protocolo médico e a equipe de enfermagem deve auxiliar o médico nesse procedimento. Então, o que eu falei, a utilização do desfibrilador vai depender da indicação médica, porque o paciente vai estar lá monitorizado, né? Ele vai estar com os eletrodos, o eletro vai estar passando ali pelo monitor. Se o médico tiver alguma desconfiança, né, quer ter alguma certeza de como está o funcionamento cardíaco do paciente, vai pedir um eletro, que a gente faz o eletro ali na UTI mesmo, e ele pode identificar algum problema cardíaco, alguma arritmia cardíaca, que vai precisar desfibrilar ou cardioverter o paciente, tá? E aí, cabe à equipe de enfermagem auxiliar o médico nos cuidados com esse paciente. Então, gente, as indicações do desfibrilador, né, no caso. É indicado apenas na fibrilação para desfibrilar, é indicado na fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso,
certo? São umas formas de arritmia. A cardioversão elétrica, porque ele tem uma cardioversão e ele tem uma desfibrilação, tá? Que é a forma dele chocar o paciente. É indicada em taquicardia com fibrilação atrial, Fuller atrial, taquicardia paroxista supraventricular e taquicardias com complexos largos e com pulso. Então, ele pode desfibrilar ou ele pode cardioverter. Isso é uma função, são funções, né, do aparelho, e isso aí fica a critério médico. Então, a indicação de desfibrilar ou é o tipo de choque, tá? O tipo de choque de desfibrilação e o tipo de choque de cardioverter vai depender do diagnóstico apresentado pelo paciente, né? O tipo de arritmia que ele apresentar. Então, se ele vai apresentar fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, o médico vai desfibrilar. Se o paciente apresentar fibrilação atrial, fluter atrial, taquicardia paroxista supraventricular e taquicardias com compressos largos e com pulsos, ele vai cardioverter. Isso é somente tipo de choque do aparelho, tá? Então, o médico realizará a avaliação diagnóstica e fará a programação do aparelho, tá? Isso fica a critério médico mesmo. Não é a enfermagem que vai programar. A enfermagem só irá auxiliar o médico nesse procedimento. Então, quais são os cuidados? Deixar disponível todo o material de intubação, tá? Porque às vezes a gente só ceda o paciente muitas vezes ele não vai estar entubado, tá? Nem todo paciente UTI fica entubado, né? Muitas vezes as pessoas têm essa visão, o paciente UTI está entubado. Não. Paciente UTI, às vezes ele pode precisar de uma intubação ou não. Porém, em um procedimento como esse, pode acontecer de precisar intubar o paciente, ele pode agravar durante esse procedimento. Então, todo paciente que for realizado uma cardioversão, uma desfibrilação, a gente já tem que deixar o material de intubação pronto, tá? O que é deixar esse material pronto? Já separar a cânula, tá? Para esse paciente, deixar tudo pronto, o laringoscópio, tá? A seringa que vai encher o balão da cânula. Então, a luva, né, que o médico vai precisar, que precisa ser uma luva estéril. Então, todo o material que vai utilizar para intubação tem que estar pronto. O carro de emergência tem que estar todo equipado, todo montado, todo, né, sem faltar nada. Então, esse material tem que estar à mão, tá? Como eu falei para vocês, o carro de emergência é muito utilizado em UTI, principalmente durante alguns procedimentos, certo? A gente já deixa o carro próximo, tá? Principalmente em procedimentos muito invasivos como esse, de choque, não é invasivo, né? Mas é um choque que vai dar, né, no coração. Então, vai necessitar aí de estar com todo o material de emergência à mão, caso o paciente necessite. Então, o material de intubação tem que estar ali todo arrumado, todo preparado, disponível, tá? Monitorar o paciente com oximetria de pulso, todo o monitor ali preparado, todo conectado no paciente. Retirar próteses dentárias. Geralmente, o paciente, quando entra na UTI, a gente já retira a prótese dentária. A não ser que o paciente esteja bem lúcido e tudo, mas geralmente a gente retira, tá? Por precaução. Porque se a gente for entubar, corre o risco, né, dessa prótese descer para a garganta. Então, a gente já retira a prótese dentária. Na maioria das vezes, por precaução, a gente já deixa o paciente sem a prótese, tá? Manter bom acesso venoso sempre, que ele vai precisar, quer dizer, o paciente já vai precisar ser sedado, né? Porque com essa cardioversão ou desfibrilação, precisa sedar o paciente, tá bom? Então, o paciente sempre tem que estar com acesso venoso. O paciente chega na UTI, geralmente o médico já passa um acesso central, porque a gente não sabe quantas drogas esse paciente vai precisar utilizar, o que ele pode apresentar. Então,
já passa um catéter venoso central, tá? Se não tiver um catéter venoso central, pelo menos um bom acesso venoso, periférico, ele precisa usar. Então, um gelca ali, um gelco 16, tá? Não, uns 18 ou 16, que são os mais calibrosozinhos. Então, precisa de um bom acesso venoso. Disponibilizar oxigênio, que já fica disponível ali no leito. Se necessário, realizar a tricotomia no paciente, porque ele vai dar o choque, né? Vai colocar as pás no tórax do paciente. Então, se o paciente tiver pelo, e o pelo pode interferir no choque, então tem que retirar, fazer a tricotomia, tá, do pelo. Providenciar o gel para as pás. E o gel é para não queimar o paciente, é uma proteção que coloca nas pás e para que o médico possa realizar o choque, tá? Estar atento ao afastamento da equipe durante o choque. O médico mesmo irá solicitar que a equipe se afaste, porque quem estiver encostado no leito vai levar o choque junto com o paciente, né? Não é esse o caso. Então, a gente precisa se afastar, e ele geralmente já pede, né? Ele vai, na hora do momento dele chocar o paciente, ele já pede para toda a equipe se afastar. Observar alterações do paciente, os sinais vitais, juntamente com toda a equipe, tá? As alterações que o paciente possa apresentar. Um outro catéter, tá? Um catéter muito utilizado em UTI, é a pressão arterial invasiva. A gente monitora o paciente, né, com relação à pressão arterial. Se o paciente não tiver nenhum problema de instabilidade de pressão, ele vai estar usando um manguito. Então, gente, esse manguito o paciente vai estar usando se ele não tiver com uma instabilidade da pressão, tá? Mas às vezes o paciente ele está com uma instabilidade da pressão arterial. E aí é necessário monitorar de forma mais intensiva a pressão arterial. Aí, quando isso acontece, o médico vai fazer? Ele vai funcionar uma artéria, tá? Pode ser artéria radial ou a ulnar, tá? Geralmente são essas as mais utilizadas para a pressão arterial invasiva, tá? Então, a radial ou a ulnar. Às vezes não consegue, vai pulsionar a braquial ou até outra artéria, né? Mas a mais utilizada é a artéria radial. E aí vai ficar um catéter dentro dessa artéria, conectado a um equipo com solução de heparina, e esse equipo vai estar conectado ao monitor e transmitindo para o monitor a pressão arterial desse paciente constantemente. Então, esse paciente que usa um catéter arterial, né, para a medida de pressão, ele não precisa medir a pressão, porque a pressão dele já vai estar ali constantemente no monitor, tá? Então, é a pressão medida diretamente da artéria do paciente através de um catéter conectado a uma coluna líquida, que é a solução de heparina, tá? Ao monitor cardíaco. Eu vou mostrar uma figura ali para vocês entenderem mais ou menos o que é isso, essa pressão arterial invasiva. Essa passagem do catéter é indicada em pacientes com instabilidade hemodinâmica, que a pressão, né, querendo subir demais ou descer demais, e que esteja em uso de drogas vasoativas. Portanto, necessita de controle mais rigoroso da pressão arterial, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. O catéter de pressão arterial invasiva é passado por um médico intensivista. A medida da pressão é medida através do condutor de pressão. Então, olha só. Aqui está o catéter, para vocês entenderem. Aqui fica o catéter, tá? Esse catéter fica conectado a uma solução de heparina. Por que a solução tem que ter heparina? Para não coagular o sangue, tá? Dessa coluna aqui, dessa solução, é conectada a um cabo ao monitor. Então, a pressão do paciente que está passando aqui pela artéria
ela é transmitida constantemente para o monitor. Então, a pressão do paciente é transmitida, tá ok? Então, é uma equipe especial para esse procedimento. Cabe à equipe de enfermagem preparar esse catéter. Então, preparar essa solução de heparina, preencher esse catéter todo com a solução, montar todo o material, toda a equipe, tá? E auxiliar o médico na passagem, certo? Ele vai passar, tá? É um mini procedimento cirúrgico, que muitas vezes vai precisar de bisturi, vai precisar suturar, e o catéter, após ser passado, ele é conectado a essa solução e realizado um curativo, tá? Esse curativo aqui é um curativo transparente, é melhor, é mais seguro, tá? Porque esse curativo a gente consegue visualizar melhor, né? Ou a inserção do catéter, porque esse local tem o risco de apresentar alguma infecção. Então, esse curativo transparente, ele é melhor, porque não precisa realizar a troca todo dia, tá? Dura uns 3, 4, a depender do fabricante, até 7 dias esse curativo, e a gente visualiza melhor. Se não for esse tipo de curativo, faz o curativo convencional mesmo, que precisa trocar todos os dias, tá? Aí os cuidados de enfermagem com relação à pressão arterial invasiva. Então, preparar a solução de insulina, de heparina, que é 250 ml de soro fisiológico a 0,9% e 0,5 ml de heparina, tá? Então, só é preparar aquela solução, fica ali naquela coluna, né? Conectada ao catéter. Preencher o equipo e deixar montado todos os equipamentos. Providenciar material de sutura, fio, bisturi, soluções antissépticas, campos cirúrgicos de pequenas cirurgias. Auxiliar o médico no catéter, realizar o curativo do catéter, sempre observando sinais de hemorragias e infecções. Pode ter hemorragias porque esse catéter, ele foi conectado, né, a uma artéria. Então, a gente tem que estar observando sempre o risco de sangramento, tá? Porque é um sangue que tem uma pressão ali, né, por ser artéria. E risco de infecções também. A gente tem um cuidado também na retirada desse catéter, porque na retirada também tem risco de sangramento, porque a gente vai retirar a sutura de uma artéria. E a artéria tem a pressão sanguínea. Então, também tem que tomar cuidado na hora da retirada desse catéter, tá? Pressão venosa central. Eu vou concluir esse vídeo aqui, gente, e continuar no próximo, tá?